presidente Venceslau, e de lá para cá, São Paulo tem nos requisitado a presença, graças a esse trabalho dos pioneiros, né, que convidaram a gente a poder estar aqui com vocês. E é esse estado que o próprio Emmanuel tinha tanta apreciação, por Chico, tanto carinho por esses estados, assim, tão dedicados ao trabalho, como é o nosso querido estado de São Paulo. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. E já que vamos celebrar o aniversário da casa, falando sobre o livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, onde o próprio Espírito Emmanuel vai narrar uma de suas encarnações, como senador orgulhoso, Públio Lentulus, há 2000 anos. Nós vamos ler uma poesia do Espírito Pedro de Alcântara, pela psicografia abençoada do nosso querido Chico. Rogativa. Senhor, sobre este lar erguido às dores, traze a consolação de tua graça, que esta casa de amor se abra a quem passa por refúgio bendito aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo. Que sirvamos contigo, lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Então, com a rogativa de Pedro de Alcântara, a gente vai começar a nossa fala da noite de hoje. A gente costuma mandar uma lista das palestras que a gente já tem prontas. A gente tem cerca de 120 temas já montados. Eles escolheram um dos temas e eu falei, olha, Anselmo, vocês não precisam ficar presos, são só sugestões. Vocês podem trazer outras propostas e, havendo tempo, a gente monta ou adapta alguma das palestras para o título que vocês quiserem, ainda mais que é aniversário da casa. E ele já tinha me confessado algum tempo atrás, acho que na última vez que nós tínhamos vindo aqui, Nazareno, eu queria tanto ouvir algum expositor falar sobre o encontro de Públio Lentulus com Jesus de Nazaré. Aquela fala em que ele reproduz o momento inesquecível, aquele marco fundamental em sua vida, que ele não soube aproveitar na devida época. E a frase de Emmanuel ecoa em nossos corações quando nos fala de Jesus. Nós guardamos aquela sugestão, jamais tínhamos nos atrevido a fazer esse tema do livro tão bonito, tão belo, não é? E ele disse, olha, que tal a gente falar sobre há 2000 anos? E aí eu quis dizer não, mas nossos amigos espirituais disseram, não aceite o convite. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tinha pouco tempo, 2, 3 meses, e fizemos um esforço para ler e estudar os artigos, assistir palestras, reescutar a radionovela da editora da Elevação, da Legião da Boa Vontade, que fez com autorização da FEB, não um audiolivro, não é um livro lido por uma pessoa profissional, não, são atores que vão dramatizar apenas aparecendo a sua voz, mas com toda a sonoplastia, com todo o fundo, a gente vai colocar alguns trechos aqui da radionovela. E para mim foi muito doloroso, meus amigos. Porque eu já tive revelações, através de amigos queridos, que eu já tive uma encarnação em épocas remotas de Roma. Eu não sei precisar a época e nem quero lembrar, porque foi uma encarnação muito desastrada. Talvez uma das mais lamentáveis da minha história, quando eu tive também o poder, tive a grande oportunidade de fazer o bem e quando me compliquei muito diante das leis divinas. Então, estudar há 2000 anos é uma alegria porque é falar de reencontrar o Mestre, é conhecer os primeiros cristãos, os primeiros heróis, os mártires, é estar em contato com Jesus de novo, mas também é estar em contato
com a nossa sombra, com as nossas dificuldades, é relembrar os momentos dolorosos que ainda ecoam em nosso psiquismo. Então foi um esforço também que tivemos que fazer. Mas agora são 75 anos, do livro há 2000 anos. E como neste ano 2014 nós também celebramos os 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu estive em Presidente Prudente, da vez passada, no evento Crescer, à luz do Evangelho, organizado pela USE, nosso querido Gilson estava à frente, inclusive estaremos lá no domingo, amanhã em Nova Londrina, já desde já agradecendo aos amigos, a Creuza, seu esposo, ao Gilson lá de Presidente Prudente também, para ter a oportunidade de falar. Fizemos a palestra uma noite, no sábado, eu acho, não me lembro o dia, e quando foi no dia seguinte, de manhã cedinho, que não me é habitual, eu não acordo cedo, não é? Eu só acordo às 5, né? Normalmente eu acordo às 5 da manhã, 5 para as 8, 5 para as 8 da manhã, e acordo lá pelas 4 e tanta, querendo escrever poesia. Imagine, médio iniciante, ainda no estudo de desenvolvimento da mediunidade, mas veio uma vontade muito grande de escrever, e nós trouxemos uma poesia com todas as nossas limitações ainda, mas que nós vamos colocar para os senhores, para não esquecer de prestigiar os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Anselmo disse que a gente podia falar até meia-noite hoje, então a gente está bem tranquilo, né? Nós vamos colocar para os senhores acompanharem, então, e alguns amigos acham um estilo muito parecido com o de Casimiro Cunha, espírita de berço, perde uma da vista aos 14 anos de idade, aos 16 ele vai ficar completamente cego do ponto de vista físico, mas enxergando cada vez mais as claridades espirituais, sendo um grande divulgador do Evangelho, da doutrina espírita, desencarna e retorna mais tarde em Parnaso de Além-Túmulo, pela mão abençoada do nosso querido Chico, trazendo uma série de poesias como Espiritismo, entre tantas outras. Aí vocês vão ver que diferença faz através de um médium de qualidade, quando é o caso do nosso querido Chico. E aqui nós vamos trazer então o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino Rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado o claro e limpo da promessa de Jesus. A divina caridade do amor e do perdão nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 150 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita, Jesus. Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia, esparja mancheias a paz e a alegria, recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem, não somente louvar,
pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar no imo do coração. O passador de slide não estava funcionando, mas aqui sem o adaptadorzinho não dá, não é? Acho que agora vai. Bom, meus queridos amigos, a gente vai então falar sobre o livro Há 2000 anos. É claro que 1 hora, 1h30, eu não sei se talvez a gente até precise fazer um pequeno intervalo, se vocês estiverem cansados, mas o livro tem cerca de 400 páginas. É a vida de Públio Lentulus, desde momentos da sua maioridade, já como senador, até o seu desencarne, a sua chegada ao mundo espiritual, numa experiência imensa, e que nós, por mais que tivéssemos 10 horas, nós não poderíamos traduzir em palavras tudo o que Emmanuel nos ensina. Então a gente vai fazer aqui algum apanhado de algumas falas, de alguns trechos. Nós vamos contar também com os slides do Projeto Imagem, não é? Nossos amigos queridos fizeram um trabalho muito bacana de desenhos para ilustrar, coloridos, não é? Com toda a sequência do livro. E a gente vai ver o que é que a gente vai poder apresentar para os senhores e ver como é que a gente vai se comportar durante a apresentação, tá? E vamos então apenas começar com uma prece que o Espírito Emmanuel vai trazer, está na introdução, cujo título é Na Intimidade de Emmanuel. É o trecho publicado pela própria editora. Ao leitor. E ele traz uma série de informações, e a gente destacou o momento em que ele faz a prece comovida a Jesus, agradecendo por ter trazido essa obra à humanidade. Jesus, Cordeiro misericordioso de Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas, desconhecidas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as criaturas, alma sublime de todos os pensamentos. Diante de meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas, expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecer entre os homens inquietos, e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericórdia imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis,
Confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos, humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante minha alma surgem as reminiscências, as lembranças das construções elegantes das colinas cérebres. Vejo o Tibre, o rio, que passa recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne. Regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriciado, observando as provas elegantes do campo de Marte, e em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César, o Augusto. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio, e como os outros, eu não percebia que vigiavas. Permitiste que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, disseste: basta. São vindos os tempos de operar-se na seara da verdade. E os grandes monumentos, com as estátuas dos deuses antigos, rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelos vírus da ambição e do egoísmo desenfreado, despovoando-se então a grande metrópole do pecado. Ruíram os circos formidandos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos. Perambulamos assim dentro da nossa noite, até um dia em que a nova luz brotara em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita de perdão e de amor. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana. Exército de operários do teu evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir, nos trabalhos de cada dia, a luz eterna, imensa, do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria, em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Isso ele escreve em Pedro Leopoldo. E nós vamos ver então o livro sendo escrito de outubro de 38 até janeiro de 1939, apenas 3 meses e meio esta obra extraordinária. A gente gostaria de fazer umas considerações iniciais. Primeiro, nós não vamos fazer uma análise do livro à luz da historiografia dos pesquisadores da história, até porque a história de eventos passados há 2000 anos, nós temos muitos poucos fragmentos, informações, e temos ainda um vasto
mundo de estudos a pesquisar. Nós sabemos que há pesquisas, como no portal podesaber.org, companheiros, lá como nosso querido Haroldo Dutra Dias, entre tantos outros, que fizeram episódios somente sobre o livro há 2000 anos, comentando pesquisas de alguns companheiros, que já levantaram 200 provas, revelações que o livro vai trazer, que somente hoje, ou algumas décadas, a história, a pesquisa conseguiu demonstrar. Revelando que Chico Xavier não tinha como, em 1938, ter acesso àquelas informações numa cidade pequenina que sequer tinha biblioteca. Num tempo que não havia internet, não havia livros especializados, sobretudo traduzidos ao português. Mas há quem critique e quem defenda. Então nós vamos aqui entrar nessa seara. Tem a revista Lei Divina, publicação do Núcleo Estudo e Pesquisa do Evangelho da FEB. Os vídeos do programa Amor e Sabedoria, de Emmanuel, do nosso querido Carlos Alberto Costa Braga, estão disponíveis na Rede Amigo Espírita, vocês acompanham pelo YouTube também. Ele está fazendo estudo, passo a passo, do livro há 2000 anos, está em andamento. Nosso querido Astolfo Olegário, de Londrina, no Paraná, nos cedeu resumos também, estão disponíveis na internet. O site Sinopses Espíritas e a radionovela 2000 anos, da editora Elevação, da Legião da Boa Vontade, como nós citamos para os senhores. Há um artigo que vale a pena vocês conhecerem, publicado muito recentemente. São 3 edições da revista O Reformador, o periódico bendito da Federação Espírita Brasileira, que no mês de maio, de junho e de julho de 2014, publicaram, em 3 partes o artigo chamado Sim, existe um Públio Lentulus ao tempo do Imperador Tibério. É do nosso querido Carlos Henrique Nagipe Assunção, e ele vai trazer uma série de evidências mostrando como é possível se acreditar na existência de Públio Lentulus e trazer uma série de dicas de como podemos chegar a isso. Há outros artigos, como Incursões Históricas sobre o livro há 2000 anos, A Erupção do Vesúvio, de Marco Paulino Denucci de Espírito. E Jesus existiu? Porque há historiadores que duvidam até se Jesus existiu ou não. Olha que coisa. Veja como a nossa historiografia ainda é falha. Ainda temos dificuldade. Então tem gente que ainda hoje fica defendendo que Jesus não existiu. É um mito criado pela humanidade. Porque nós vamos ter, do grande mestre que dividiu a história entre antes e depois dele, pouquíssimas citações. Vamos encontrar Flávio Josefo, um historiador judeu, no livro Antiguidades Judaicas, no ano 70, 2 frases. No ano 62 da nossa área, foi decapitado em Jerusalém Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Não é nem falando de Jesus, é falando do irmão dele. E uma outra citação, nesta época viveu Jesus. Um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus. Depois citações rápidas de Tácito, o historiador romano. Depois uma carta de Plínio, jovem, ao imperador Trajano, quando ele vai citar os cristãos, dizendo que reúnem-se antes do nascer do sol e cantam um hino ao Cristo. Comprometem-se sob juramento a não cometer roubos, assaltos ou adultérios e a nunca abdicarem da fé. É o que a gente tem da história sobre Jesus. Se não fossem os evangelhos que nós temos, as tradições orárias, a série de evangelhos, inclusive ocultos, apócrifos significa ocultos, não foram aceitos pelo cânone tradicional da igreja, mas vejam como poucas informações os historiadores têm sobre Jesus. Hoje já não há tanta discussão, mas vejam, a gente vai discutir um senador que morreu humilhado, foi preso pelo povo judeu, uma revolta, estava no Conselho Superior de Tito, filho de Vespasiano, quando da destruição do Templo de Jerusalém, porque ele conhecia a região, então foi chamado por Vespasiano, de quem era muito amigo, e ele com outro senador vão ser aprisionados. Um é realmente assassinado e ele tem seus olhos queimados e vai se tornar cego. Então, aqueles homens que passavam a ideia para os demais povos, que eram como deuses imortais, inclusive quase,
como é que aquele grande senador, um patrício romano, houvera sido preso, humilhado e teve seus olhos cegados por um povo que era desconsiderado pelos romanos. Então vejam que parece que deram uma apagada na história também, porque os próprios romanos exaltavam só os vitoriosos, não exaltavam a história menos feliz. E nas ruínas de Pompeia estão todo o acervo da família Públio Lentulus Cornélios. Ele levou para lá, e vocês sabem que lá houve a erupção do vulcão Vesúvio, sepultando toda a cidade. A gente só tem uma parte dela revelada, a boa parte dela destruída, que está soterrada ainda, que foi descoberta recentemente, porque os romanos também não citavam Pompeia. Como é que os deuses que sempre estiveram ao lado da águia romana, como é que agora permitiram que um vulcão destruísse uma das suas cidades belas? Não. Então, Pompeia é esquecida propositalmente, e os próprios historiadores também não se interessaram tanto por ela. Tem muita coisa a ser escavada. Será que um dia não encontrarão o acervo do senador? Então tudo fica para a gente ter, e se forem comprovadas essas pesquisas, como também de Paulo Estevam, entre tantas outras obras, nós vamos ter uma grande prova da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, através dessas obras antigas, que no devido tempo serão então esclarecidas. Né? Então vejam que até de Jesus eles têm dúvida. Então imaginem de um senador. Mas o que é que Leon Denis vai falar sobre Jesus? Ele vai dizer que a crença no mito não teria sido suficiente para inspirar aos primeiros cristãos o espírito de sacrifício, o heroísmo em face da morte. Não lhes teria proporcionado os meios de fundar uma religião que dura há 20 séculos. Só a verdade pode desafiar a ação do tempo e conservar a sua força, a sua moral, a sua grandeza. É o nosso querido Leon Denis, grande continuador, né, da obra de Allan Kardec. Bom, pessoal, passar bem rápido aqui o que a gente encontrou por aí pela internet, mas o Carlos Alberto Braga tem outras informações, vale a pena vocês acompanharem lá, de possíveis encarnações de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Né? 2000 anos, a gente vai saber que vai dar umas 10 ou 15 encarnações, isso oscila o tempo na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual é muito variável, mas cita-se as conhecidas como primeiro Simas, como um grão sacerdote do templo de Amon-Ra, em Tebas, no século IX a.C., depois Cipião africano, que tinha o nome de Públio Cornélio Cipião africano, dito velho, também tem informações dele, depois como cônsul Públio Lentulus Cornélio Sura, conspirador e amigo de Sula e Cícero, condenado à morte no ano 63 a.C. É o bisavô de Públio Lentulus Cornélios, que ele vai descobrir que é ele mesmo reencarnado. Ele reencarna como bisneto do cônsul da revolta de Catilina, e que mandara, inclusive, além de perseguir os seus inimigos políticos de maneira indevida. Se for para mim, eu não posso atender. A música alegre, né? Para animar, é bom que ajudou. Quem estava com sono já acordou. Então vejam, e aí ele vai ter memórias em sonho. É um tipo de mediunidade onírica. Quando nós sabemos que em alguns sonhos pode ocorrer a emancipação da alma, quando a alma, o espírito pode sair do corpo e travar contato com os nossos entes queridos. É claro que o nosso cérebro não consegue registrar todas as impressões que nós tivemos quando o corpo espiritual está fora dele. E quando retorna, se a gente não anotar logo, não repassar o sonho, a gente esquece, não é? Então tem que ter uma caderneta e tem que acordar, repassar na mente e depois anotar. Mas ele tem um sonho muito claro, muito lúcido, que ele vai narrar ao seu amigo, outro senador, Flamínio Severus, não é? Onde ele vai ter lembranças de sua vida anterior como esse senador. A gente vai mostrar aqui, inclusive, o trecho do projeto Imagem, que eu até posso mostrar agora para os senhores. Aqui é a introdução do projeto Imagem, né? O desenho do Mozart Couto, estudo de ceneação. Aqui é o palácio, aqui é a conversa dele
com o seu amigo senador, e aquele recordando-se como seu bisavô e mandando inclusive extrair os olhos dos seus inimigos. Por isso que, pela lei de causa e efeito, que a gente sabe que a gente pode modificar, porque a caridade cobre a multidão de pecados, porque muito amor, os seus pecados foram perdoados, mas se a gente não repara então através do amor, da renovação, a gente pode, como Jesus fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embaiame tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. E ele que houvera feito tirar a visão de muitos dos seus inimigos políticos, aproveitando-se desse período de poder e da guerra, ele vai trazer esse karma, entre aspas, né? Kardec sempre falou de lei de causa e efeito, porque o nosso karma é dinâmico, nós podemos mudar o nosso karma. Então, o livro começa com essa narrativa dos dois amigos, ele vai encontrar esse sonho, vai perceber-se sofrendo muito no mundo espiritual, reencontrando os antigos desafetos, e vai perceber a figura de sua hoje esposa, a nossa querida Lívia Lentulus, né? Que vai socorrê-lo, levá-lo como se fosse uma espécie de tribunal, que ele vai ter a oportunidade de conhecer o momento da sua reencarnação, de recomeçar, não é, toda a sua história. E aí ele narra, então, o amigo, todos os detalhes do sonho, e quando o amigo, então, despreza, Públio, que história é essa de sonho? Um senador romano se impressionar com essas coisas, e ele chama, então, ao porão da casa, e leva para mostrar o busto que estava guardado do seu bisavô, extremamente parecido com o seu rosto atual. A fisionomia muito parecida. Pode acontecer, né? Tem as questões genéticas, e o próprio Flamínios levanta isso, as questões da hereditariedade, e aí ele vai dizer, não, mas não basta isso. Abre os pergaminhos, quando vai perceber as sentenças iníquas que seu bisavô lavrava, a caligrafia, a letra, era extremamente semelhante à letra que ele utilizava hoje. Olha que revelação que ele tem. Aquele sonho deixa perturbado. Um escravo, Parmênides, da casa, vai falar de reencarnação, porque ele conhecia a teoria da reencarnação. Mas ele acha que está em contradição com as suas crenças, dos deuses romanos, dos antepassados, enfim, mas aquilo lhe deixa muito... Ele começa a ficar desconfiado da reencarnação. E aquilo lhe traz um certo pavor, como se ele soubesse que havia nesta vida, então, alguma dificuldade a enfrentar também, não é? Vamos voltar então lá para o nosso texto. Bom, vai ter a seguinte, como escravo Nestório, está narrado no livro 50 anos depois, o próprio Emmanuel vai psicografar pelo Chico, não é? Quando ele renasce como um escravo e vai exercer através da humildade e com o seu grande conhecimento, vai ser também um grande protagonista de ensinamentos. Depois como o irmão Basílio, não é? Então, já avançando na parte religiosa, São Remígio, bispo de Remis. Depois, como padre Manuel da Nóbrega, isso vocês levem, por isso até o nome ele utilizava Emmanuel, não é? Em referência à sua última encarnação física. Padre Damiano também, no século XVII. Há quem afirme também Jean-Jacques Tourville, no século XVIII, na França, educador da nobreza e prelado católico, então ele já a sua ligação com a igreja desde há muitos anos. Como o Padre Amaro também, há quem defenda isso. São só especulações, não é? E dizem, o próprio Chico havia afirmado, Divaldo confirma essa informação, e muitos amigos próximos, Nena Galvez, Arnaldo Rocha e tantos outros, e dizem que Emmanuel reencarnou no ano 2000, aqui nessa terra abençoada de São Paulo. No ano 2000, né? Chico desencarna em 2002, e engraçado que ele diz assim, Emmanuel fica falando essas coisas, mas é porque ele está desencarnado. Mas eu quero ver se quando ele reencarnar, ele vai praticar tudo que ele prega. Porque é muito mais fácil estar desencarnado, sem o predomínio da matéria, seus instintos, né, os hormônios que nos fazem nos equivocar também tantas vezes, pelos nossos excessos, a nossa falta de educação, de civilidade, a influência do meio, da sociedade, da cultura. Hoje,
tão abalada, não é? Nossos valores culturais. E aí, Chico então brincava disso, e Jesus também nos falava, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estar encarnado realmente é muito complicadinho, pessoal, não é? Então a gente tem que dar um desconto muito grande para o senador, e vamos ver toda essa trajetória de luz que ele tem transcorrido nos últimos 2000 anos, e agora, e diz que vai trabalhar na área da educação. E o salário, ó? Ah, e ele vai evoluir muito, né? Vai evoluir muito. Com esse salário não tem como errar, não, né? Curiosidades sobre a psicografia do livro. Como é que foi? Olha, Chico começa 24 de outubro de 1938 e vai a 9 de fevereiro de 1939. Então, 9 de fevereiro, eu havia falado de janeiro, né? Então, corrigindo, 9 de fevereiro, nós temos aí 75 anos da publicação do livro. Então, em 3 meses e meio, Chico psicografa 400 páginas riquíssimas de detalhes, de informações, de revelações históricas que nós vamos poder pesquisar, e há mais de 200 já catalogadas pelos nossos companheiros. Aqui está uma cronologia dos livros publicados por Chico, começando com Parnaso, Cartas de uma Morta, Palavras do Infinito, Crônicas de Além Túmulo, do Humberto de Campos, né? Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Lírio Imortal, A Caminho da Luz é o 8º, Novas Mensagens é o 9º e o 10º livro psicografado há 2000 anos. Olha a sequência de livros portentosos. Depois, 50 anos depois, Cartas do Evangelho, aqui do nosso querido Casimiro Cunha, O Consolador, um livro também muito profundo, muitos consideram a continuação das perguntas e respostas, ou o aprofundamento delas, do Livro dos Espíritos. Boa Nova, que era o livro que mais tocava o coração de Chico. Ele dizia que a sua obra-prima, na verdade, de Emmanuel, não é? Era Paulo Estevam, mas a que mais chamava a sua atenção, ele mais lhe emocionava, era Humberto de Campos narrando a passagem de Jesus aqui na Terra, de Maria Madalena, de Maria de Nazaré, de tantos outros apóstolos e seguidores de Jesus, não é? Nesse livro extraordinário também. Paulo Estevam vem em seguida, Renúncia, Reportagem de Além Túmulo, Cartilha da Natureza Nosso Lar, é o 19º e é o 20º, Os Mensageiros. Quantas revelações? De 32 a 44. Em 12 anos, 20 livros. Nas horas de folga, Chico trabalhava, não faltava um dia sequer o trabalho assistencial imenso, era secretário do Centro Espírita, cuidava dos seus sobrinhos e tinha, não é? Sua família teve 15 filhos, seu pai. Foram 6 do primeiro e 9 do segundo casamento, alguma coisa assim, e ele cuidava dos filhos menores, ele e o pai trabalhando somente, porque João Xavier desencarna e ele vai ajudar tudo. Então vamos lá. A prece, nós vimos aqui, a revelação em sonho, a reencarnação explicaria, e Emmanuel vai nos dizer que um pequeno erro de cálculo pode comprometer toda a estrutura de um edifício. Então, naquele instante do encontro com Jesus, ele não poderia ter feito a sua grande transformação? E talvez aquele pequeno erro, né? Primeiro foi o quê? A condenação do adolescente Saúde de Horas às galeras, que arremessa uma pedra à caravana da sua família quando ele está indo para a Galileia para buscar a cura, ares mais saudáveis para aliviar a lepra. Era o diagnóstico de Flávia, sua filhinha querida, pequena, que estava completamente desacreditada da medicina. Ele manda condenar as galeras, ou seja, a escravidão, a ficar preso, remando até a morte. Eles desencarnavam remando. E o menino de apenas 18 anos, não é? Que aquela pedra não foi nem com aquela precisão, ele acerta o rosto da esposa do senador, e como o seu amigo Flamínio diz, olha, você tem que ser muito severo para que as pessoas na região saibam que estão lidando com um senador romano, um homem poderoso, e que não ousem desafiar a sua autoridade. Então ele manda castigar o menino, açoitar e condená-lo a pena prisão perpétua até a morte. Era pena de morte praticamente. E o pai, André de Horas, vai, se humilha e pede clemência ao grande senador. E ele, lembrando então do conselho do amigo, olha a questão dos conselhos. Olha como é importante o que a gente fala para as pessoas. Ele vai e mantém sua palavra. Não, eu falei, está dito.
E então aquele homem se revolta, vai tramar uma vingança imensa contra ele. E o menino, depois que ele se compadece, ele vê que ele agiu errado, a consciência, não é? As leis de Deus estão na consciência, está lá como está escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos. E ele manda então que se soltasse o rapaz, quando tem a notícia que ele fugiu. Aí ele pensa, se ele conseguiu fugir, então que bom, ele vai conseguir voltar para a casa do pai e diz, olha, não procurem, não persigam o fugitivo, que eu no tempo devido prestaria o indulto, o perdão. E ele esquece daquela questão. Só que o rapaz, quando foge, um mercador de escravos prende o Saul e vai vendê-lo, não é? Vamos ver aqui o slide. Vai vendê-lo, aqui eles indo para a Palestina. Está aqui o Saul de Horas pedindo clemência ao senador, e ele não libera o seu filho. Quando o seu filho, então, inclusive tem uns detalhes aqui, como um novelo de lã, o pé pintado de giz, para avisar. Então, esses detalhes até que eles conseguiram levantar. Emmanuel traz no livro, aqui não está retratado na gravura, e que os nossos pesquisadores, olha, realmente, quando o escravo era de uma língua diferente, quando era muito arisco, o vendedor tinha como um código de defesa do consumidor, imagine, ele tinha que informar isso da sua mercadoria. E tinha lá o rapaz com um novelo de lã na cabeça e o pé pintado de giz branco, e um funcionário. Olha como são as coincidências, como não existe acaso. O funcionário do senador, amigo de Públio Lentulus, que era o Flamínio Severus, vai comprar o escravo que houvera sido filho, não é, de André de Horas, que ele houvera mandado prender. Não é? E aqui a gente vai mais adiante, que é o encontro, quando ele vai encontrar com Pôncio Pilatos. Imagine, a gente vai conhecer a história até de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, à época de Jesus, que ficou célebre por lavar as mãos, né? Quantos de nós temos lavado as mãos também, em tantas atitudes da nossa vida? Então vamos, voltando então aqui para a nossa sequência. Então, esse erro de cálculo dele com o menino já vai trazer uma série de problemas para ele, que ele podia ter resolvido. Não é? Nós vamos ver, então, aqui a música Alma Gêmea, que ele vai compor na sua mocidade para Lívia. Essa palestra tem uma parte multimídia, não é? Nós vamos chamar aqui a nossa querida Elizabeth Lacerda. Ela tem vários vídeos, várias músicas na internet. Eu não sei se a gente colocou aqui o cabo. Ele compõe para Lívia, sua esposa, na sua mocidade. E quando ele está infeliz, preocupado, achando que ela talvez esteja interessada em Pôncio Pilatos, ela vai tocar e cantar para ele. Flor de luz da minha vida, Elizabeth Lacerda. sublime estrela caída, das belezas da amplidão. Quando andava pelo mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito,
alma gêmea de minha alma. Se eu te perder um dia, serei a escura agonia da saudade nos teus versos. Se tu me abandonares, lucerna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade do céu. Minha, na bênção dos deuses, na divina claridade, descer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, se tu me abandonares, lucerna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade do céu, do céu, do céu, E o nosso querido Ricardo Pimentel ao piano, né? Vale a pena vocês conhecerem a música Alma Gêmea, de Emmanuel, interpretada pela nossa querida Elizabeth Lacerda. Vocês encontram, então, na internet esse material também, em DVDs que ela produz, né? E ajuda muitas casas espíritas com seu trabalho em Brasília. Bom, a gente vai só mostrar aqui rapidamente a questão do slide. Então ele vai para a Palestina, é recebido por Pôncio Pilatos. Aqui também temos o tio dele, Sálvio, não é? A sua esposa, que era uma mulher muito complicada. A gente vai ver aqui os detalhes. Aqui Pôncio Pilatos começa a se interessar e chega mesmo a pegar na mão da Lívia, enquanto que o senador conversava com a esposa do seu tio. E aqui o chefe da guarda, não é? O Sulpínio Tarquínios, vai mostrar, para a esposa do senador, que é a Cláudia, a esposa de Pôncio Pilatos, vai mostrar, inclusive, o interesse de Pôncio pela Flávia, já levantando as suspeitas que eles vão traumar e mostrar que ela seria supostamente infiel ou estaria interessada no governador, não é? Então, Pôncio, desconfiado de Lívia, é quando então ela vai tocar na harpa a música bela que a gente acabou de escutar, né? Devia ter talvez adiantado os slides. Bom, aí a menina Flávia enferma com a lepra, ele sofrendo muito já, desenganada, ela muito fraca. A escrava Ana, a serva, vai falar de um estranho profeta, Jesus de Nazaré, que realizava muitas curas, que trazia uma mensagem inesquecível de fraternidade, humildade, amor, e ela vai narrar, e a menina vai pedir para ele, quando já está quase suspirando nas horas derradeiras da vida, ela vai dizer, quando ele pergunta, o que é que você deseja, minha filha? Que brinquedo que eu mando trazer para você? O que é que você deseja? Ela, papai, eu quero
o profeta de Nazaré. E é então quando a gente vai ter o encontro dele com Jesus. Vamos colocar o áudio da radionovela para a gente ter toda a emoção, não é? Lembrando que não é a transcrição do livro, é um momento lá do encontro dele, e então da editora Elevação. Vale a pena vocês adquirirem as radionovelas que eles produziram. Apoiando-se inconscientemente num banco formado por pedras. Então, só lembrando, ele vai procurar o profeta sem acreditar, mas porque Lívia pede, porque sua filhinha vai insistir, e ele então, já desesperado, vai pedir que ele cure a sua filha Flávia, que muitos acreditam ser o nosso querido Chico Xavier, não é? Uma das encarnações anteriores dele ter sido curado pelo próprio mestre. E aqui a radionovela vai fazer a narrativa, a gente vai fazer um pequeno concertozinho no texto, a gente volta para fazer o concerto depois. Entre em sintonia, puder até apagar um pouco as luzes, para a gente não ficar... Próximo ao lago, Públio Lentulus conduz seus pensamentos ao mais elevado grau do espírito. Sente um êxtase profundo diante da natureza e das suas belas riquezas, sem saber como agradecer aos poderes dos deuses. Tamanha era a prisão na qual sempre esteve seu coração frio e orgulhoso. É nesse instante que, dominado por uma força estranha e acolhedora, o senador ouve passos lentos de alguém que se aproxima. Quem está aí? Diante do olhar ansioso de Públio, vemos uma imagem confundida e única. Um homem ainda moço que transmite nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Seus cabelos são longos e sedosos, contornando o rosto delicado com fios de luz levemente dourada. Um sorriso indefinível, revelando ao mesmo tempo bondade e energia, produz em sua figura majestosa um encanto inexplicável. Senador, por que me procuras? Públio Lentulus não tem dificuldade em identificar a criatura impressionante que está à sua frente. O seu coração misturam-se ondas de sentimentos que jamais havia conhecido, emoções que jamais haviam invadido sua alma. Lágrimas ardentes caem de seus olhos que raramente haviam chorado. E uma força misteriosa faz Públio ajoelhar-se na relva úmida da margem do lago. O senador deseja falar, mas seu peito está sufocado. Então que num gesto de pura bondade, o mestre se aproxima dele e repousa carinhosamente a mão direita sobre a sua testa, exclamando em uma linguagem maravilhosa que Públio entende perfeitamente, como se ouvisse o próprio idioma, sentindo as palavras de espírito para espírito, de coração para coração. Aprecio ter me procurado publicamente e na hora mais clara do dia, para que possa adquirir por toda a vida uma lição sublime de fé e humildade. Não vim ao mundo questionar os erros dos homens, mas sim confortar os corações desfalecidos como o teu. Não venho buscar o homem de estado, insensível e orgulhoso. Venho atender aos pedidos de uma alma desesperançosa, mas que ainda possui um rastro de fé. Acredite, meu amigo, não é o teu sentimento ainda carregado de egoísmo humano que irá salvar sua filhinha, leprosa e desacreditada pela ciência, mas sim a fé infinita de tua mulher, porque a fé é divina.
Basta apenas um raio das energias poderosas de Deus para que se destruam todos os monumentos das vaidades mundanas. Públio está completamente comovido e magnetizado. Seu pensamento consegue apenas decifrar o que se passa como uma ilusão inexplicável. Um sonho de emoções nunca antes vividas. Não, meu amigo. Não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje uma chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios. Pastor das almas humanas desde a formação do universo, venho procurando reunir as almas rebeldes, tentando levar aos seus corações as alegrias eternas do reino de Deus. Para isso, amigo, basta dirigir seu espírito para a estrada humilde e da fé e esperar a glória divina da salvação. Humildade, fé. Com que autoridade este profeta vem me falar sobre isto diante de um senador imperial, dono de poderes sobre qualquer súdito? Os pensamentos de Públio são assimilados pelo profeta, mesmo sem o senador haver pronunciado uma só palavra. Todos os poderes do teu império são frágeis, e todas as suas riquezas são miseráveis. A grandiosidade dos imperadores é mera ilusão, porque todos, sem distinção, serão um dia chamados aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Suas ciências se transformarão, conduzidas pelos esforços de outros homens mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão afundadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá às ruínas da angústia humana. A lei do amor, criada por meu Pai desde o princípio do mundo. Públio Lentulus continua sentado, paralisado, a ouvir os ensinamentos e as previsões de Jesus. Agora, volte ao lar, consciente das responsabilidades com o teu destino. Se a fé de tua esposa trouxer a recuperação de tua filha, não esqueça que isso representa uma dívida com o teu próprio coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quer falar, mas a voz está presa na garganta, na alma repleta de comoção e sentimentos profundos. Públio tenta se levantar, mas nota que a expressão do profeta muda de repente ao olhar fixamente para o céu. Sente que Jesus está orando intensamente e observa as lágrimas caírem sobre seu rosto, banhado por uma forte claridade, realçando sua beleza simples e de uma indefinível melancolia. Neste instante, uma rápida escuridão interrompe a visão do senador que desperta rapidamente, completamente estarrecido. Já são quase 9 horas da noite em Cafarnaum, quando o senador sente que está sozinho e ainda bastante confuso com o que aconteceu no lago. Uma leve brisa acaricia os seus cabelos e a lua derrama raios de luz prateada no imenso espelho das águas. Guardando na memória os mínimos detalhes daquele momento inesquecível com o profeta,
Públio sente-se humilhado diante da fraqueza que demonstrou frente àquele homem extraordinário. Em Roma também não existem feiticeiros? Não seria este homem apenas uma cópia fiel dos magos e adivinhos que tanto preocupavam a sociedade romana no passado? Oh, pelos deuses! Já nem sei mais o que pensar, como agir. Será que devo abandonar minhas nobres tradições políticas e familiares para me tornar um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Ah, jamais. Isto está absolutamente fora de consideração. Quando dá conta de si, Públio já está na porta de sua residência, ainda refletindo sobre as palavras do profeta. Mas ele não me falou a respeito de uma oportunidade única e maravilhosa. Não prometeu com certeza a cura de minha filhinha através da fé que minha esposa possui? Mergulhado nessas contradições, o senador abre cautelosamente a porta de seu lar, caminhando com ansiedade para o quarto de Flavínia. Ao entrar no quarto da filha, o senador Públio não acredita no que vê e ouve. Como você demorou, papai? Já estava ficando preocupada. Flavinha repousa nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Os olhos da menina voltam a expressar uma satisfação pura, iluminando com vida seu semblante risonho. Inacreditável, meu marido. Em certo momento, nossa filhinha disse ter experimentado no rosto o contato de mãos carinhosas, como se uma energia maravilhosa lhe fortalecesse o organismo de maneira impressionante. É um milagre, senador Lentulus. A pequena Flávia já se alimentou. Sua febre desapareceu e ela já caminhou sozinha pelo quarto. Oh, minha filhinha está curada, graças aos deuses. Não, papai. Graças ao profeta de Nazaré. A fé produz milagres. Mas o espírito materialista e tradicional do senador parece ainda não haver percebido isso. A tortura da pequena Flavinha chega ao fim. Mas as provações de Públio Lentulus estão apenas no começo. Anselmo vem aqui para ajustar o som. Foi tanta energia que deu até microfonistas. É uma narrativa extraordinária, né? Ter o contato com o próprio Cristo, que ele não sabia como ia acontecer, porque ele não falava a linguagem da região, o aramaico, mas, curiosamente, ao aproximar-se de Jesus, ele vai ficar naquele estado alterado de consciência, e o mestre repousa carinhosamente a mão sobre a sua fronte, quando ele vai poder então perceber e entender claramente todas as palavras de Jesus. E ele fala, não para o homem de estado, mas para aquele pai sofrido, e vai falar da fé de sua esposa, Lívia, que esta sim poderia auxiliar a sua filhinha desvalida. Vejam que na radionovela eles deram uma aliviada assim no peso de Emmanuel, não é? Do senador. Mas a rigor, o texto original, a gente vai mostrar aqui,
aqui tem o texto do livro, né? Está no capítulo 5 da primeira parte, o Messias de Nazaré, vai mostrar que o Públio vai procurar Jesus de noite, fazendo de conta que não estava procurando ninguém, estava passeando, né? Pode vir até aqui, Branquinho, por enquanto. Pode vir aqui para mim. Então ele vai no finalzinho da tarde já, sem dizer para onde ia, como se estivesse ali passeando para visitar uma fonte conhecida que havia na região, porque ele não queria que as pessoas soubessem que o senador estaria, não é, à procura de um profeta humilde, galileu, para pedir-lhe qualquer coisa. Então, diferentemente de Lívia, que vai procurar Jesus em plena luz do dia, vai usar roupa simples, sim, como a das pessoas da região, mas não por vergonha, não por medo, mas para não causar nenhum constrangimento, para demonstrar que era igual às demais. Ele, ao contrário, vai, depois da insistência da esposa e do pedido clamoroso de sua filhinha, ele então atende o pedido então dela. Ele vai, veja que quando termina o encontro, já são 9 horas da noite. Então ele encontra no finalzinho já da tarde, as luzes já estão, não é, bem escuras, a noite realmente já tomava conta do lugar, e Jesus então faz a caridade de atender aquele homem, cura instantaneamente a sua filha, durante anos, tratado pelos melhores médicos da corte imperial, sem nenhum resultado, ela, naquele instante ditoso, ela vai realmente, não é, ao registro da luz que invadiu o quarto. A criança registra que mãos a tocaram, ela percebe a presença dos espíritos superiores, narra, e ainda assim ele fica achando que foi obra do acaso, que não tinha provas positivas, né? Olha aí o homem da ciência, querendo, a gente quer sempre provas, né? É curioso, isso acontece mesmo com a gente. E só para a gente mostrar aqui, quando Jesus vai falar, ele vai dizer o seguinte aqui, ó: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Então, ele fala na radionovela um pouquinho diferente, né? E quando, ao correto, Jesus chama a atenção dele, que seria melhor que viesse publicamente na hora mais clara do dia, para ali realmente já adquirir a lição da humildade e da fé. Mas ele vai sorrateiro, como foi também, não é? Nicodemos vai no encontro às escondidas, somente João estava presente para narrar o encontro à noite, quando ele vai perguntar ao mestre o que deve fazer para encontrar o reino de Deus. E qual foi a resposta? Em verdade vos digo, que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E aí ele fica surpreso, e ele demonstra que ele não estava se referindo ali a batismo, a rituais exteriores, a iniciações, não, porque ele pergunta: mas Senhor, como pode um homem velho como eu entrar novamente no ventre de sua mãe? Aí ele vai esclarecer que não vos escandalizeis do que eu vos digo, é necessário nascer de novo. E aí mostra que ele não conhecia nem das coisas da matéria, quanto mais ele explicasse as coisas do mundo espiritual. Então vejam, também aconteceu aquele encontro com a vergonha do grande, não é, chefe dos sacerdotes, Nicodemos, não é, que acabou se tornando amigo de Jesus. Então, no texto original, muito mais rico, vocês vão encontrar. Então, vale a pena muito ver a radionovela e ainda mais ler a obra Há 2000 anos. Quem já leu o livro Há 2000 anos, por favor, levante a mão, eu gostaria de ver. Bom, somente 7,53% levantaram o braço, né?
ainda tem 92,47 que ainda não leram. E quem não leu ainda está perdendo uma parte da sua reencarnação. Vale muito a pena. Além de ser uma história, um romance, é um romance instrutivo, baseado em fatos reais, na vivência, nas dores, nas lutas de um homem, não é? Que vai ter uma ressonância muito grande e um aprendizado extraordinário para todos nós. Então vale a pena conhecer, relembrar os tempos de Jesus, retornar. A gente viaja no livro, na radionovela, para aquela época, há 2000 anos. Então estejam conosco. Mas veja então que muitas vezes a gente vai pedir provas, ou até tem fenômenos. Eu me lembro de minha mãezinha querida, ela, quando minha avó desencarnou, minha avó também muito católica como ela, faleceu aos 76 anos de idade, de um infarto do miocárdio, e minha mãezinha orava tanto, e toda a família, e ela vai ficar revoltada, mas como é que Deus, sendo tão bom, levou sua mãezinha, tanta gente ruim no mundo para levar, não é para levar logo a mãezinha querida, tão dedicado, uma renúncia, 13 filhos, casou-se aos 16 anos de idade. E uma vida de dedicação, de renúncia, de oração. E minha mãe fica revoltada. Claro, ela não entendia. E até que uma noite, num sítio lá, próximo de Fortaleza, onde a gente tem, não é, um sítio, estávamos todos numa casa, dormindo, eu ainda criança. O que não faz muito tempo ainda, né? Assim, né, pessoal? E não só ela, mas a minha tia, Maria Darcy, também a secretária Nazaré, registram o momento em que minha avó, em espírito, lhe aparece. E minha mãe vê a sua mãezinha que lhe aparece com um semblante repreendedor, séria. Como se estivesse dizendo: minha filha, você está agindo errado. Você tem que aceitar a vontade do nosso Pai. Que a morte é a libertação. É o passaporte, não é? Para a vida plena. Minha mãe entendeu perfeitamente o recado. A partir dali ela não mais choraria com desespero, com rebeldia, com revolta, não. Mas agora somente de saudade, que é natural que a gente sofra, que a gente sinta saudade dos nossos entes queridos. Então não há nenhum problema em chorar. Mas o cuidado é só com a revolta, com a rebeldia, quando a gente não compreende realmente esse fenômeno. E eu achei muito curioso, o Anselmo estava me contando, junto com a Aninha no carro, que eles aqui fizeram um estudo sobre a reencarnação segundo a doutrina espírita, né? Porque a reencarnação não é um patrimônio só dos espíritas. Aliás, 2/3 da humanidade em nosso planeta acreditam em reencarnação. Sobretudo porque, não é, a Índia é muito populosa, lá na China e tantos outros países grandes no Oriente, Extremo Oriente, essa crença é muito difundida. Mas é importante conhecer a reencarnação, como os espíritos explicaram, e Allan Kardec organizou as melhores mensagens. Depois ele fez o estudo sobre a desencarnação, como é o retorno à verdadeira vida, à luz da doutrina. E, por último, ele estava estudando sobre a mediunidade à luz da doutrina. Porque ser médium não quer dizer que seja espírita, né? Às vezes a pessoa confunde, não, um fulano lá, ele era espírito, não era espírito, ele era médium. Porque tem muito médium que não é espírito, nem que sabe, nem conhece, e muito menos pratica a orientação de O Livro dos Médiuns, as orientações de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena separar. Eu achei muito interessante essa proposta dos amigos aqui da Causa do Caminho. Então vejam, ele tem aquele momento divisor de sua vida que poderia ter lhe poupado. Ele vai escrever mais tarde, vamos ver aqui no nosso texto, né? Que ele vai escrever mais tarde que teria sido poupado muitos sofrimentos, muitas dificuldades, mas ele, não é, desprezou o chamado de Jesus. Chico Xavier vai dizer que dos espíritos que o procuravam, inclusive espíritas também, a maior lamentação deles era o tempo perdido aqui na Terra. Como poderiam ter feito mais, trabalhado mais, auxiliado mais, se esclarecido mais, se iluminado, brilha a vossa luz. Não adianta a gente falar de Chico Xavier, falar
de Bezerra de Menezes, de falar de Eurípides. Não, a gente tem que fazer brilhar a nossa luz. E a gente anda tão distraído, não é? Jesus fala que no final dos tempos, muitos estarão distraídos. E a gente pensa que ser distraído é aquela pessoa estabanada que derruba as coisas. Eu sou meio estabanado, né? Médio normalmente é meio estabanado. E aí, mas não é disso que ele está falando. Ser distraído é aquela pessoa que não está ocupada com as coisas verdadeiramente importantes da nossa vida. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado. Não é só buscar o reino dos céus, mas é primeiro ele. Mas a gente está buscando a nossa espiritualização quando? Ah, Nazareno, eu venho aqui uma vez por semana, na sexta-feira, assistir a palestra. Chego já na hora do passe, né? Nem assisto a palestra, porque o meu interesse é o passe. Depois daqui eu vou para a balada, né? Não tem nenhum problema de vir tomar o passe. O passe sozinho já vai adiantar, mas é muito melhor. E o verdadeiro tratamento é o nosso esclarecimento, é a palestra, é a nossa iluminação. O próprio Divaldo... Apagou a bateria? Acabou a bateria? Então vamos trocar. É rápido. Foi muita energia mesmo no encontro. Nem a bateria aguentou. Rapidinho. Primeira vez que a gente está gravando. Muita energia. Branquinha. Também com energia. Tem quantos de bateria? Ligou? Tem que ligar do lado aí, né? Isso. Fazendo de conta que nada aconteceu. Vejam como foi, não é? Tanta energia envolvida então nesse momento. E como nós deveríamos envolver, canalizar toda a nossa energia para esse momento do encontro com Jesus. Esse convite foi feito não somente ao senador. Há 2000 anos o Cristo vem nos convidando. E nós deixando suas palavras de lado. Distraído com as pequenas coisas da vida, com o trabalho, ganhando dinheiro, fazendo hora extra, 2 empregos, 3 empregos. Ocupado com a TV, com o noticiário, com o rádio, com o jornal, com as revistas, com os livros, com os estudos, com graduação, pós-graduação, e a gente não tem um momento semanal de nos dedicar ao autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Não temos um momento de dedicar aos nossos semelhantes, de estudar e falar do Evangelho, porque estamos muito distraídos. Quando Jesus fala final dos tempos, ele não está falando final do planeta, final da vida na Terra, não. Mas é final de uma época, de um ciclo, quando a Terra se encontra numa condição de mundo de expiação e provas, para chegar para uma nova época, uma nova era chamada era de regeneração, quando ela galga uma nova posição na hierarquia dos mundos, porque a humanidade se renova, está muito melhor, e onde os espíritos atrasados não têm mais oportunidade de reencarnar. E Jesus estabeleceu um critério único e fácil para saber quem passaria à sua esquerda e à sua direita. Quando ele fala, e Allan Kardec estuda no livro A Gênese, aquele momento em que ele diz que no final dos tempos, o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, e passará os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. Ele estabelece um único critério, ele só pede uma coisa. O que foi que ele nos pediu, meus amigos? Estou falando com os encarnados. O que foi que ele pediu? Qual a única coisa que ele pede para saber? Quem vai continuar reencarnando aqui na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo de regeneração. Quem vai para as regiões felizes no mundo espiritual, daqueles outros que não têm mais autorização. Chico Xavier diz que desde a Segunda Guerra Mundial, ele tinha informações de espíritos que não tinham mais autorização de reencarnar.
No livro A Gênese e também Obras Postas, vamos ter informações do Espírito dizendo que já não vos temos, que os tempos estão por vir, os tempos são chegados, mostrando que a transição planetária, esse processo de separação do joio do trigo, dos cabritos e ovelhas, já começou desde aquela época. E ele tem se acentuado, tanta gente com mediunidade, né? Com sensibilidade, talvez por isso tanta gente com depressão, com síndrome do pânico. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes, até 15 anos atrás, eu nunca sabia nem o que era. Será que não é a profecia de Joel, que Allan Kardec também estuda em A Gênese, quando ele vai dizer que no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Vossos servos profetizarão, ou seja, darão comunicações, trarão revelações, sonhos como ele teve, não só um, mas mais de um. Então, será que hoje a gente não tem tanta sensibilidade? Não estamos na época, em plena transição planetária? E qual foi o único critério que ele pediu para a gente saber quem vai passar à direita e quem vai passar à esquerda? Rápido. Amar o próximo? Não. Amar a Deus? Também não. Ser manso? Não. 3 almas se salvaram. Falaram assim meio, né? Caridade, assim, baixinho. Falaram baixinho, não falaram. Tá, segurança, não, né? Ele só pediu uma coisa: tive fome e tu me deste comer. Tive sede e tu me deste beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Eu estava peregrino sem teto e tu me hospedaste. Jesus pede apenas a caridade. Não pede para ser cristão, essa palavra nem existia, foi cunhada à época de Paulo, por Lucas. Não pede para ser batizado, para aceitar Jesus, não pede para fazer iniciações místicas, sacrifícios de sangue. A pessoa pode ser até materialista, nem acreditar em Deus, mas se praticar o bem, se combater o vício mais radical que nos ensina a questão 913 de O Livro dos Espíritos, que é o egoísmo, e se fizer, porque a gente diz, eu tenho uma boa intenção, eu penso, né? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou abrir um abrigo de idosos, vou ajudar as crianças carentes, montar um centro espírita. Na Mega Sena, senhor, metade eu dou para os pobres. É assim que a gente fala, né? Não. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, porque como pode amar aquele que não vê, se é incapaz de amar aquele que enxerga? Então Jesus faz da caridade o único critério, e por isso que o Espiritismo levanta essa bandeira bem alta. Não é fora do Espiritismo, fora da igreja, fora da religião, não! É fora da caridade que não há essa redenção, essa libertação, essa passagem ou continuidade para esse mundo muito melhor que a terra se avizinha. Então vejam que o convite de Jesus é tão simples, é como na poesia, não é? O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que vivem tristes e sofridos, levemos consolação. Nos pede tão pouco. Não pede para escalar montanhas, para fazer sacrifícios impossíveis. Nos pede para combater o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Meus amigos, como o assunto está muito interessante, eu sei que alguns também precisam esticar as pernas, tomar uma água, para que a gente continue ainda com mais vibração para poder narrar agora, não é? Os detalhes também do desfecho do livro e a mensagem que Jesus vai trazer aos mártires do cristianismo sacrificados, como foi Lívia, inclusive com trecho também da radionovela, para a gente fazer aquele fechamento. A gente vai convidar vocês, não é, fazer um pequeno intervalo, mas pequenininho mesmo, né, 10 minutos britânicos. A gente retorna
e aí a gente tenta em mais meia hora concluir toda a apresentação. Pode ser? Que a gente se organiza aqui, vocês também vão descansar. E a gente tem um recadozinho para dar antes de vocês saírem. Eu quero que vocês aguardem, pedir ao Branquinho para economizar bateria. Pessoal, né? Até o Anselmo, se tiver algum recado, ele pode trazer também. Quem tiver interesse, ali na livraria... Os DVDs estão aqui. Quem tiver interesse, alguns até não poderão ficar até o fim, como nós falamos, a gente tem mais de 100 palestras gravadas, e elas são revertidas integralmente para as casas espíritas que nos convidam, não é casa que a gente auxilia. Vamos pedir que vocês aguardem um pouquinho, tá? Só para não bagunçar. É bem rápido o nosso aviso. Quem tiver interesse aqui na livraria, é sempre voluntário, não é obrigatório, mas vocês encontram então nossas palestras. Só que a gente faz um pouquinho diferente, por isso eu vou pedir para explicar. Porque a gente, em vez de fazer um DVD, a gente coloca 4 DVDs. A gente faz um box com 4 palestras, 4 DVDs. E cada DVD a gente coloca 3 palestras ou seminários. Então, numa caixinha dessa, no box, você leva 12 palestras ou seminários, que é para ver se o cabo assim direita, né? Leva logo 12 palestras, bastante material, e toda a renda vai ser revertida para a Casa do Caminho, para ajudar as despesas da passagem, não é? As despesas de divulgação, enfim, e auxiliar os trabalhos sociais que essa casa realiza, bem como nos outros dias, tá certo? Vocês encontram lá, são 100 palestras diferentes. Tem 12 num DVD. Ah, Nazaré, mas em vez do DVD, que tem a novela, que tem o futebol, você não tem para escutar não, para escutar no carro, por exemplo. Meu carro já tem MP3, né, aquele negócio que a gente coloca, escuta no computador, escuta no DVD, dá para escutar, né? Dá para escutar também no MP3 Player, no celular, no smartphone, no iPod, no iPad, no iPhone, no iPin, que até no iPin ele toca também. Tem também as mesmas 12 do DVD, tem também num CDzinho desse de MP3. Você leva 12 palestras, né? O box com DVD é 50, sai a R$ 4,00 cada palestra, 12 palestras, né? 48. E se você levar 3, como é aniversário da casa, você paga apenas R$ 100, os 3 boxezinhos com 12 palestras cada um, de vários temas. E o MP3 é 30 a partir de 2, 25, sai 2 por 50, tá bom? Quais são os títulos que a gente tem lá? Bom, primeiro é Depressão e Alegria de Ver, o MP3A e o box correspondente. Jesus, o maior psicólogo do mundo, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, Depressão e Obsessão, Depressão e Mediunidade, Jesus e Alegria de Ver, Depressão e Materialismo, Desapego, A Verdadeira Riqueza, vários temas ligados à alegria do trabalho no bem, e todos eles têm também sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, e também sobre, não é, se a Bíblia condena ou não o Espiritismo. Vale a pena conhecer. O B é o da felicidade de família. Aí tem casamento, divórcio, tem lesões afetivas, tem enfrentando a separação, perdão, liberte da mágoa e seja feliz. A paz em família, como enfrentar as dificuldades da convivência, enfim, vários temas sobre família, alcoolismo, vícios e o amor incondicional. Depois tem o C, que são biografias e lindos casos. Aí tem o box ou o MP3, com a vida de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Bassanufo, de Chico Xavier, de Eurípides, de Peixotinho, de Jerônimo Mendonça, Gigante da Alegria e da Resignação, vários temas sobre biografias. O D é sobre autoconhecimento e iluminação interior, o E é sobre mediunidade e transtorno do psiquismo, obsessão dos médios, vários temas sobre mediunidade. O F é o mais novo, é sobre auto-amor, auto-perdão e felicidade. Esses tem várias palestras e seminários sobre esse tema, gratidão na visão espírita, entre outros. Tem também o G, que é polêmicas doutrinárias, inovações na divulgação da doutrina espírita. Nazareno, eu já estou ansioso para ir para o intervalo. Tem um sobre ansiedade também. Tem lá o MP3I, é sobre ansiedade, sobre estresse, síndrome do pânico e terapia de vidas passadas à luz da doutrina espírita. É o MP3I. O H também é muito importante, é sobre dependência química, sobre espiritualidade, esperança, sobre sexualidade, sobre homossexualidade, uma visão bem acolhedora. Vocês encontram lá o MP3H. O I é sobre ansiedade. O J é de educação dos filhos, educação de criança, educação de adolescente, educação antidrogas. A gente falando para os jovens das drogas, só que não tem o box dele não. Ele é um DVD simples. E o DVD simples, vocês encontram 3 palestras sobre educação. Esse é mais barato. Esse custa R$20, porque não tem um box dele ainda. Mas no MP3 tem 15 palestras. E músicas também, inclusive da Elizabeth Lacerda, dentre outros que a gente ajuda a divulgar. Tá?
E o último tem o MP3K, que é o Apocalipse e Transição Planetária na Visão Espírita. Vocês encontram palestras sobre esse tema. Então lá vocês encontram esse tema. Mas não tem um que tenha tudinho, não. Tem também. Tem um DVD de MP3. Um DVD com 100 palestras. Algo para escutar no computador. Não é copiar para o pendrive, colocar no carro, para fazer caminhada. Em vez de estar xingando o povo na rua aí, vai escutando palestra. É assim que eu faço. Obsessor para dar comigo tem que gostar de palestra. Então você leva 100 palestras por R$100. O preço normal é mais alto, mas está também hoje um preço promocional de R$100. Você leva 100 palestras, músicas e também textos, como nos outros MP3. Né? Tem também um curso de expositor espírita, um DVD simples, e vocês encontram esse material todo ali na livraria. A gente vai estar, ao final, fazendo um autógrafozinho, uma dedicatória para aqueles que quiserem, não é? Lembrando que é sempre voluntário e toda a renda vai ser revertida hoje aqui. Quem não veio prevenido, porque você pode pagar com dinheiro, com cheque pré-datado 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, pagando nessa encarnação, está tudo bem. Se desencarnar, não precisa pagar, tá? Também tem uma maquininha de cartão de crédito lá, a gente conseguiu a maquininha de cartão de crédito, e vocês também podem reservar, mas eu não trouxe nada nem cartão. Você reserva ali, olha, eu quero reservar esse aqui na livraria, você reserva, vem depois na semana que vem, no final do mês, quando você retornar à primavera, você acerta com a livraria e pega o seu DVD ou o seu MP3, tá joia? Então aproveita que a gente vai levar esse material para Nova Londrina, hoje à noite, e depois só em Presidente Prudente, e por fim de volta em Brasília. A gente não tem escala para produzir por encomenda, tá joia? Então aproveite quem tiver interesse no material. Lembrando então, algum recado, Anselmo? E o livro, mais importante, o livro há 2000 anos, eles fizeram um pedido especial, está com preço promocional para vocês aproveitarem esse romance extraordinário de Chico Xavier, do nosso querido Espírito Emmanuel, tá bom? Então 10 minutinhos britânicos, eu vou só ajudar lá na maquininha de cartão de crédito, está lá na livraria o material, tem a lanchonete, quem quiser fazer um lanche, e a gente retorna para pegar a mensagem que Jesus falou aos mártires cristãos e trazer uma mensagem de Chico Xavier. Vamos ter uma mensagem do nosso querido Chico, mas o médium não serei eu, será um vídeo que a gente trouxe também para fazer o encerramento dos 25 anos da Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá bom? Então logo, logo a gente retorna para vocês não retornarem para casa muito tarde. Vamos ser rápidos lá, bem breves, tá? Quem não veio prevenido, faz a sua reserva, deixa lá separado o seu material e ajuda na divulgação e na manutenção do trabalho dessa casa. Colocar 3 músicas aqui. Terminarem as músicas, a gente começa. Há 10 minutos. Vai ter sorteio de livros e DVD no final. Aquele que perseverar até o fim ganhará a chance de concorrer a alguns livros e DVDs.